Voltamos a falar, então, aqui do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, na Semana de Comunicação Social. Mais uma vez agradecendo a sua audiência e a presença das pessoas aqui no plenário para o segundo tema, o segundo painel programado pela comissão organizadora dessa Semana de Comunicação, projeto de lei do vereador Wanderson Castelar, que nos dá a honra de estar aqui conosco nessa noite, agora, nesse segundo painel. Quero agradecer, desde já, a presença da jornalista Aline Avelar, minha ex-aluna e colega de trabalho, na Diretoria de Imagem Institucional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é jornalista, servidora pública, tem, além da sua graduação em jornalismo, também o mestrado na nossa área. E o Gabriel Martins, que é graduado no SES e tem um mestrado na Universidade Federal Fluminense. O Gabriel é intérprete de Libras e servidor público também concursado na Universidade Federal de Juiz de Fora e atua na interpretação dos vídeos para os alunos surdos da UFJF e também para a comunidade surda que recebe as mensagens da universidade através da sua produção audiovisual. Da mesma forma que nas outras mesas, nos outros painéis, nós vamos começar com a apresentação dos dois convidados e depois abriremos para perguntas por escrito da plateia. Vamos começar, então, com a jornalista Aline Avelar, que vai, então, fazer as suas considerações sobre o tema Comunicação e Igualdade de Gênero por um jornalismo mais inclusivo. Boa noite a todas e todos, boa noite ao professor Márcio Guerra, boa noite ao meu colega Gabriel, boa noite ao plenário e boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Eu vou fazer aqui, né, nesse painel, um relato empírico, né, um relato a partir da vivência do jornalismo na Diretoria de Imagem Institucional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu agradeço o convite do professor Márcio e parabenizo a Câmara Municipal, especialmente o vereador Castelar, pela iniciativa, né, de organizar esse evento sobre comunicação social, sobre temática tão importante. Na Diretoria de Imagem Institucional, uma questão tem norteado os nossos trabalhos, né? Como que a comunicação institucional ela pode colaborar para o acesso e a permanência dos grupos historicamente excluídos da universidade, né? Como negros, pessoas com deficiência, LGBTI, mulheres, entre outros. Então, essa questão tem norteado os nossos trabalhos, porque há, na Constituição Federal, o artigo 3º, ele deixa bastante claro, eu vou fazer a leitura para vocês, vou pedir, a gente tem também um material, eu queria que projetasse, por favor, esse slide do artigo 3º da Constituição Federal. Eu vou fazer a leitura para vocês. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Além disso, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a universidade tem um compromisso com a Constituição, né, que deve ser um compromisso de todos e, sobretudo, das instituições públicas e dos agentes públicos, né? É nosso interesse na comunicação, na Diretoria de Imagem Institucional da Universidade Federal de Juiz de Fora, no reitorado dos professores Marcos Davi e Girlene Silva e na Diretoria de Imagem sob coordenação do professor Márcio, é nosso interesse que a UFJF se transforme num microcosmo da sociedade brasileira, né? Então, que a universidade seja um espaço muito semelhante à diversidade da nossa sociedade, um espaço a cada dia mais democrático, né? No qual todos e todas tenham acesso, especialmente, né, as classes mais pauperizadas, especialmente os grupos discriminados, que por tanto tempo foram excluídos desse espaço, excluídos do ensino superior. Vale destacar que o Brasil ele experimentou uma redução das desigualdades entre os anos de 2002 e 2016,
em virtude de políticas públicas elaboradas com essa finalidade. Mas ainda são muitos os desafios que nós temos pela frente. Para ilustrar esses desafios, pode passar, por favor, para nós podermos ilustrar esses desafios que nós ainda temos, da matéria do Globo. Brasil é o 10º país mais desigual do mundo. Eu trouxe aqui, como a gente está tratando da temática da comunicação, eu trouxe algumas manchetes de notícias publicadas pelos grandes veículos de comunicação, né, que tiveram como base dados produzidos pelo IBGE e pelo IPEA, e essas matérias elas apontam as desigualdades, algumas das desigualdades que nós temos no nosso país. São matérias recentes, publicadas de 2017 para cá. Porque houve esse avanço, conforme eu mencionei, né, nós tivemos um avanço entre os anos de 2002 e 2016, um avanço no sentido da democratização dos espaços, né, um avanço no sentido da redução das desigualdades que operam no nosso país, mas ainda são muitos os desafios. Então, Brasil é o 10º país mais desigual do mundo, matéria publicada pelo Globo, pode passar, por favor. Essa matéria da Exame fala sobre a desigualdade de gênero no Brasil em 2016. A desigualdade de gênero, ela diz respeito entre a desigualdade, entre as oportunidades diferentes, desiguais, entre homens e mulheres no Brasil. E aí vale observar, né, a taxa de frequência escolar no ensino médio. Nós, mulheres, temos uma taxa superior à taxa dos homens, né? Mas esse acesso, a proporção de adultos com ensino superior, há uma diferença entre mulheres negras e mulheres brancas. Então, é importante que a gente observe, e a gente tem tentado fazer isso na diretoria de imagem institucional, que a gente observe todos os marcadores sociais da diferença que tornam o acesso às oportunidades desigual no nosso país. Quando a gente observa isso, né, e produz a comunicação e faz o jornalismo observando esses marcadores, a gente faz um jornalismo que escuta, de fato, né, todos os setores da nossa sociedade. Pode passar, por favor. É interessante que o tempo dedicado aos afazeres domésticos, segundo a matéria da Exame, também é diferente no Brasil, né? As mulheres dedicam mais tempo aos afazeres domésticos. E mesmo assim conseguem maior escolaridade, né? Têm conseguido nos últimos anos adquirir maior escolaridade do que os homens. No entanto, os nossos salários são inferiores aos salários dos homens, né? O que denota que o acesso aos postos de trabalho, pode passar, por favor, ele tem um filtro, que é o filtro que diz respeito à questão do gênero. Da mesma matéria da Exame, há também aqui um gráfico que fala, uma arte que fala sobre a representação política na Câmara, né? Se trata do mandato atual na Câmara Federal, quer dizer, só 10,5% dos assentos são ocupados por mulheres, né? Se nós somos, nós mulheres, maioria na população brasileira, o que esses dados querem dizer para a gente? Então, enquanto comunicadores que nós somos, é fundamental, né? E enquanto cidadãos também, fundamental que a gente questione esses dados. Por que isso acontece? O que faz com que, mesmo sendo maioria, e mesmo tendo conseguido adquirir mais escolaridade nos últimos anos, nós não consigamos receber salários iguais aos dos homens e não consigamos também ocupar em igualdade os assentos da Câmara Federal, os espaços políticos. Os cargos de gerência nas empresas, na iniciativa privada, eles também têm majoritariamente homens os ocupando, né? 62,2% dos cargos de gerência na iniciativa privada também são ocupados por homens. Pode passar, por favor. Em 2018, 153 pessoas LGBTI já foram mortas no Brasil vítimas de preconceito, né? Vale destacar que essa matéria ela foi publicada em maio desse ano. Então, esse número ele já é maior hoje. É um outro questionamento que nós precisamos fazer. Quer dizer, por que determinados grupos são vítimas de violência mais do que outros? Como combater essa violência, né, que é proveniente da discriminação?
né? Como cumprir, de fato, o que diz a nossa Constituição Federal, no seu artigo 3º, de que nenhuma discriminação é legítima, né? E que todos têm que ter as mesmas oportunidades. Pode passar, por favor. Um outro tipo de discriminação, né, que nós vemos, crianças com deficiência são vítimas da exclusão nas escolas, matéria publicada pelo Globo. Né? O colega Gabriel vai poder falar com mais propriedade em seguida sobre a questão fundamental, né, da inclusão dos deficientes no ensino superior público também, a partir da lei de cotas. Pode passar, por favor? Um outro tipo de discriminação, desigualdade diminui, mas renda de negros ainda é metade da de brancos no Brasil, aponta estudo. Né? Matéria publicada no G1. Uma outra questão que a gente tem que observar, negros e negras são maioria no Brasil. Né? Então, por quais motivos, e aí a universidade exerce um papel importantíssimo, né? Bem como a universidade pública exerce um papel importantíssimo, bem como as escolas públicas, os professores, de modo geral, em trabalhar essas temáticas. Né? Nós precisamos colocar em questão esses dados. Então, enquanto comunicadores, né, não basta que nós apenas repliquemos os dados produzidos por institutos como o IBGE ou o IPEA. O que a gente tem tentado fazer na diretoria de imagem institucional é justamente ouvir os grupos historicamente excluídos, que só recentemente, né, a partir de 2002 começaram a ter acesso, esses grupos começaram a ter acesso à universidade, é ouvi-los e é tentar repercutir esses dados e tentar colaborar na transformação dessa realidade. Pode passar, por favor. Uma outra matéria publicada, essa foi publicada no Caderno de Economia, 10% da população concentrava 43,3% da renda do país em 2017, diz IBGE. É uma outra questão que a gente que é fundamental, né, ser tratada pelos comunicadores, que é observar as desigualdades no Brasil, inclusive a desigualdade de renda, que é uma das maiores do mundo. Né? Então, é preciso que a gente consiga, na comunicação, tentar colaborar para a reversão desse cenário. Pode passar, por favor. Um dado importante sobre a instituição é que a Universidade Federal de Juiz de Fora foi a primeira universidade em Minas Gerais a instituir a política de cotas. Né? Houve uma resolução do Conselho Superior no ano de 2004, e já em 2006, os cotistas por raça ingressaram na instituição. A lei de cotas ela começou a vigorar 6 anos depois, em 2012. É a Lei 12.711. E é importante destacar que as ações afirmativas, né, elas são políticas públicas elaboradas pelo Estado com a finalidade de corrigir desigualdades históricas. Então, as ações afirmativas, elas visam dar oportunidades iguais para todos. Né? Então, é fundamental destacar isso. E é fundamental destacar a importância dessa política nas universidades públicas brasileiras, a importância da garantia dessas políticas através da Lei 12.711, que foi atualizada em 2016, né, para 13.409, com a inclusão de reserva de vagas para pessoas com deficiência. Então, diferente do que muitas vezes é afirmado, as ações afirmativas são políticas que pretendem a igualdade de oportunidade, porque os dados são claros. Né? Os dados estão aí, produzidos por institutos como o IBGE e pelo IPEA, que são institutos reconhecidos pela sua capacidade, e os dados apontam que brasileiros e brasileiras, né, são marcados pela desigualdade, especialmente alguns grupos, né, como os negros, como as pessoas com deficiência, como os LGBTI e como nós mulheres também. No sentido de colaborar para a transformação dessa realidade, pode passar, por favor. A UFJF tem desenvolvido algumas iniciativas, tem adotado algumas iniciativas, por exemplo. Pode, claro, fica à vontade. Boa noite, gente. Está ouvindo por aqui? Quando a Aline falou da lei de cotas, tem uma fala da reitora da PUC, ela, não sei se ela é reitora ou se ela é ex-reitora, ela chama Maria Amália.
e ela traz a universidade com 3 papéis importantes: o de formação, o de produção de conhecimento, onde ela traz um dado que 95% da nossa ciência, tudo aquilo que produzimos sai das nossas universidades, e um terceiro papel, que é o papel simbólico dela, onde gera esse pensamento crítico, onde a gente consegue fazer com que os jovens pensem e reflitam sobre a sociedade em que vivem. E ela fala, e pensando em relação a essas questões da cota, ela traz uma outra fala que ela diz o seguinte, que é uma dívida social que nós temos com esses grupos. Então, essas políticas públicas, elas são vitais para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária e onde esse sujeito possa ser tratado com equidade, né? E o que a gente vem trabalhando na universidade é para que a gente possa trabalhar a equidade junto com esses alunos. E ela diz o seguinte, quanto mais homogênea é a nossa universidade, menos pensamentos críticos a gente tem. A gente homogeneiza o pensamento crítico dentro da universidade. Ela traz um outro dado, que na década de 40, a nossa universidade ela era branca, ela era heterossexual e ela era uma universidade masculina. Ela diz o seguinte, que a universidade mudou de cor, corpo, gênero e etnia. Então, assim, a gente tem uma outra universidade, uma outra configuração de universidade. E isso traz para a gente avanços dos mais diversos campos, e com a lei de cotas agora, a partir de 2016, vendo o ingresso da pessoa com deficiência no ensino superior, ela traz novos desafios para que a gente possa estar trabalhando. E um dos desafios é esse que a gente vive agora, de trabalhar a comunicação acessível, ou uma comunicação inclusiva, que aí a gente vai estar conversando durante a fala aí, são conceitos diferentes dentro desse processo. Interessante essa observação que o Gabriel fez, e isso me remeteu a uma fala da doutora Denilde Petrina, nossa doutora honoris causa na Universidade Federal de Juiz de Fora, sobre a época na qual ela fez a graduação em filosofia lá. A Denilde conta que ela fez a graduação em filosofia no início dos anos 70, né, durante o período da ditadura militar, em que a universidade ela era cerceada, né, não havia o direito ao pensamento, ao senso crítico, à liberdade de expressão, né, e, além de tudo, havia uma discriminação imensa. Ela conta que era tão difícil o acesso de negras e negros na universidade que isso só acontecia quando vinham, às vezes, estudantes de algum país africano. Então, que os professores a chamavam de cabo-verdiana e não acreditavam que ela fosse brasileira e estivesse naquele espaço, porque negros e negras não estavam ali. Uma outra coisa que me chamou muita atenção no relato dela, sobre a vivência dela na universidade, e eu admiro profundamente pela militância no movimento negro, nos movimentos sociais, é uma referência, e assim, o título concedido a ela é muito mais do que justo. Ela conta também que a bibliografia, né, dos cursos, das disciplinas, era diferente para homens e para mulheres. Homens e mulheres não liam os mesmos textos. Os professores, alguns davam um texto para as mulheres e outro texto para os homens, considerando que as mulheres não tinham a mesma capacidade do que os homens, né? Daí a gente pensar a importância, né, da abertura da democracia, do cumprimento da Constituição Federal no combate às desigualdades e da universidade pública gratuita, de qualidade e socialmente referenciada, dessas transformações que foram produzidas, especialmente a partir de 2002, né, com o programa de reestruturação das universidades, com a ampliação dos quadros, com a interiorização dos campi, né, e com as políticas públicas que visam reverter as desigualdades. A comunicação da universidade tem tentado, a diretoria de imagem, contribuir para isso com um programa de visitas às escolas. As escolas podem ir à universidade, conhecer aquele espaço, escolas públicas e privadas, bem como também vamos às escolas para apresentar a nossa instituição. Além disso, outra estratégia que nós adotamos é a publicação de notícias no portal e nas redes sociais da instituição, a proposição de pautas também inclusivas à imprensa. A gente tem conseguido um retorno bastante interessante dos colegas de redação, né? Então, quando nós publicamos notícias que visam ao combate às desigualdades, a gente consegue um retorno
bastante interessante, porque nós também temos muitos pesquisadores nessa área, e a universidade procura trabalhar o tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente sempre, quando propõe pautas, a gente sempre é muito bem recebido, e esse assunto acaba, do combate às desigualdades e do respeito às minorias, ele acaba se propagando mais, essa temática acaba se propagando mais. Além disso, a gente realiza também campanhas, eu vou apresentar para vocês algumas delas. Olha, né? É interessante essa proposição de pautas inclusivas, porque quando eu faço uma matéria, às vezes eu até me acho jornalista, né? De tanto conviver com jornalistas, eu acabo me achando que tem que pautar tudo, né? O Ricardo Assis que fica me podando. Não é assim, não, Gabriel, não pauta tudo, não. Mas uma matéria inclusiva, ela é diferente de uma matéria acessível. Quando a Aline traz o conceito de matéria inclusiva, que a universidade vem trabalhando, se ela não tiver uma audiodescrição, não tiver uma tradução, uma interpretação em língua de sinais, não tiver uma legenda oculta, essa matéria não é acessível. Ela é inclusiva. Eu trato de grupos minoritários, grupos excluídos, mas ela não é acessível. Tá? Isso é só um conceito para que a gente possa ter bem claro o que é uma matéria inclusiva e o que é uma matéria acessível. Tá? A respeito dessa acessibilidade, ela está na Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015. Salvo engano, artigo 63 tem lá que, para que essa matéria possa ser acessível às pessoas com deficiência, eu preciso de interpretação, audiodescrição e a legenda oculta. Isso é interessante essa observação do Gabriel, né, porque é um investimento que a UFJF tem feito também, né, de investimento na acessibilidade. Então, a presença do Gabriel, e nós temos outros intérpretes também na instituição, mas a presença, especialmente dos intérpretes na diretoria de imagem, ela é super relevante para que os nossos alunos e alunas surdos e surdas, e, além disso, a comunidade surda, de um modo geral, professores e tais também, para que toda a comunidade acadêmica, né, surda, e a comunidade externa à universidade, para que toda essa comunidade possa ter acesso às informações, né, que são disponibilizadas nos nossos canais de comunicação. Isso é fundamental, porque nós não somos todos iguais, nós somos diversos, somos diferentes, e nós queremos ser iguais em direitos. Então, é fundamental, nós lutamos pela igualdade em direitos, né? Então, é fundamental que todas as pessoas possam ter acesso às informações produzidas pela universidade, pelos demais veículos, né? É fundamental que todos sejam tratados conforme determina a nossa Constituição no artigo 3º. Agora eu vou apresentar para vocês, pode passar, por favor, algumas campanhas que nós realizamos na universidade. A primeira delas que eu vou apresentar é a campanha do Dia Internacional da Mulher, do ano de 2017. Nós temos tentado trabalhar em conjunto, né, a diretoria de imagem com outros setores da universidade, especialmente nessas campanhas, especialmente com a diretoria de ações afirmativas e também com algumas pró-reitorias. Nessa campanha do Dia Internacional da Mulher, foi fundamental a parceria com a pró-reitoria de extensão. A intenção da campanha era o combate ao machismo, né? E a gente procurou uma abordagem interseccional. O que vem a ser isso? Não bastava mencionar apenas ou apresentar apenas a mulher branca, a mulher escolarizada. A análise interseccional é você procurar mostrar a diversidade, né? Então, somos várias mulheres, não existe um tipo de mulher, existem várias mulheres, vários tipos de mulheres, com ocupações diferentes, com raças diferentes, com níveis de escolaridade diferentes, né? E todas reivindicando igualdade de direitos, né? E aí a gente precisa combater o machismo em todos esses segmentos que nós mencionamos. Nessa campanha, nós temos tentado nos aproximar a comunicação dos movimentos sociais. Então, essa campanha ela foi elaborada a partir do diálogo da diretoria de imagem com os coletivos, os movimentos sociais feministas que existem dentro da instituição. Você pode exibir, por favor, o primeiro vídeo do Dia Internacional da Mulher? Neste dia e em todos os outros. Sou tão qualificada quanto meu colega de trabalho,
Quero reconhecimento profissional e equiparação salarial. Sou trans. Quero respeito pela minha identidade de gênero. Os anos passam e as rugas chegam. Não tenho a mesma agilidade física de antes, mas sou capaz de tomar decisão sobre como quero gastar minhas economias. Sou negra. Sou capaz de realizar qualquer atividade, que minha cor não determine a minha profissão. Sou engenheira e no meu trabalho os homens acham que eu deveria pilotar fogão. Quero estar aqui, ali e onde me sentir bem. Que as tarefas do lar sejam compartilhadas com você. Sou negra. Danço balé clássico e gosto de rock and roll. Quero respeito com a minha cor. O número da minha calça jeans é acima de 48 e isso não impede que eu seja atraente. Que meu peso não seja alvo de preconceitos. Uso roupas curtas, mas isso não significa que meu corpo é um convite ao assédio. Quero o fim da violência contra a mulher. Sou uma pessoa com deficiência. Isso não significa que eu não tenha desejo sexual. Quero que saiba que sou tão especial como você. Todo dia é dia de luta. Nesse vídeo, como vocês puderam observar, nessa campanha, que também contou com matérias publicadas no portal, com publicações nas redes sociais e com banners, o texto ele aborda vários marcadores sociais da diferença, né? Aborda a questão geracional, a questão racial, aborda a questão da identidade de gênero e daí por diante. Então, nosso objetivo era, de fato, conseguir fazer um material, produzir um material de comunicação que tocasse todos os grupos, que respeitasse todas as diversidades. Agora, a gente fez uma campanha também de combate ao assédio, né, sobre relações interpessoais e assédio, também numa parceria da Imagem com outros setores da universidade, e uma campanha que foi elaborada junto com um ciclo de palestras que foram realizadas na universidade. Pode passar, por favor. Igualdade entre os gêneros no trabalho não é um favor, é uma obrigação. Os seus vários diplomas não te dão o direito de me constranger. Se eu cumpro meus deveres, não quero abrir mão de nenhum dos meus direitos. A cor da minha pele não diz nada sobre as minhas capacidades. Só um dado, a gente chegou na Imagem em julho, finalzinho de julho de 2017. No período de um ano, de agosto de 2017 a agosto de 2018, são 134 vídeos interpretados. Ou seja, são 134 vídeos que os alunos ouvintes, as pessoas ouvintes e as pessoas surdas puderam ter acesso. Né? Então, assim, é uma forma da gente poder tentar diminuir aí a falta de acessibilidade para esses alunos com deficiência. Nessa campanha, especificamente, de combate ao assédio, né, que fala das relações interpessoais e do assédio, se vocês observarem, nós ali temos pessoas de raças diferentes, de gerações diferentes, e temos também pessoas de diferentes segmentos da universidade. Então, nós também buscamos trabalhar com esses diferentes públicos da universidade, né? Se é função da comunicação, da assessoria de comunicação, aprimorar os fluxos de informação
da instituição universidade com seus diversos públicos, as nossas campanhas, a gente busca realizá-las tendo como personagens esses diferentes públicos que vivenciam diferentes experiências na universidade. Então, ali nós temos desde servidores até estudantes e também trabalhadores e terceirizados. Pode passar, por favor. Esse é um banner que nós utilizamos na campanha Não é Normal, realizada em novembro de 2017, no Dia da Consciência Negra. Os banners ficaram na universidade. E nesse banner, por exemplo, nós questionamos por que apenas 12,8% dos estudantes do ensino superior são negros, né, sendo que a maioria da nossa população, da população brasileira, a maioria é composta por pessoas negras. Então, a universidade, através da comunicação, a UFJF tem buscado cumprir o seu papel, que é de buscar uma sociedade democrática, com igualdade de direitos, né, e buscar o combate às desigualdades. Nesse caso, dessa campanha especificamente, foi o combate à desigualdade racial. Pode seguir, por favor. Essa campanha foi realizada esse ano, em maio, né, a campanha de combate à LGBTI-fobia, com o mesmo objetivo, o combate às desigualdades, né? O Brasil ainda é o país que mais mata LGBTIs, né? E esse dado é um dado que deve nos envergonhar, né, perante o mundo, porque não há nada que justifique essa intolerância, né? E as pessoas têm direito a viver. E a UFJF, nesse sentido, ela fez uma campanha tentando combater esse tipo de discriminação, também uma parceria da Imagem com a Diretoria de Ações Afirmativas, e foram usados vários meios, portal, redes sociais, foram feitos 7 vídeos e também foram usados banners no campus de Juiz de Fora. Agora a gente vai assistir um dos vídeos. Por favor, pode exibir. É muito importante a gente pensar que o combate à LGBTfobia, primeiro, não é só uma tarefa para a universidade, nem também só para as pessoas diretamente afetadas, ou seja, as pessoas LGBT. É importante que essa seja uma discussão de toda a sociedade. A LGBTfobia, ela afeta tanto as pessoas LGBT quanto as pessoas heterossexuais ou cisgêneras. Ele diz respeito a todas as pessoas que acreditam numa sociedade que deve respeitar as diferenças, que deve ter como parâmetro, né, o respeito às pessoas, a inclusão, a igualdade de direitos, a igualdade de oportunidades. E é para esse tipo de sociedade que eu trabalho, que eu milito. Nós temos que pensar um ponto em comum para criar realmente uma política pública específica à população LGBTI, como um grupo, e não como gays, lésbicas, simpatizantes, bissexuais, transgêneros, intersexo e etc. E sem a discussão, sem levar a discussão, sem se colocar também, sem se reafirmar, a discussão talvez não chegue a quem precisa, né? A quem é mais diferente da gente. Eu acho que o preconceito para quem sofre, ele pode ser muito doloroso. Então, quando a gente se une entre a gente também, é uma forma de fortalecer, sabe? É uma forma de mostrar que a gente não está sozinho. Que eles respeitem o direito dela, o direito que eles querem ser. Não posso julgar que ele vai ser isso, que seja aquilo. Só Deus que tem como julgar a gente. O preconceito é meu, não é de quem está sendo julgado. Se eu estou julgando você, eu posso acreditar que você seja o que eu estou pensando que é. É um dia, mas esse combate, ele não é de um dia, ele é diário. O dia é o dia que a gente para fazer uma reflexão do que nós fizemos, do que nós deixamos de fazer enquanto sociedade, mas, sobretudo, eu desejo que o dia seja um dia que sinalize nossas ações para o futuro. Essa campanha, especialmente, teve a participação da vice-reitora, Gerlene, em apoio à comunidade LGBTI da universidade, né, e de um modo geral, com apoio à causa. Então, isso é a causa do respeito, né, às diversidades de gênero e sexual. Isso é uma motivação a mais para trabalhar no combate dessas desigualdades. A próxima
A próxima campanha é uma campanha mais recente, foi desenvolvida em setembro desse ano, é uma campanha de prevenção ao suicídio, que essa campanha foi utilizada por outras universidades federais também, né? Nós temos, infelizmente, registrado em todo o país um crescimento dos índices de suicídio entre jovens, e a universidade, mais uma vez, cumprindo o seu papel, né, de buscar promover a reflexão, elaborou esse material. Pode passar, por favor. Aí são os banners e a gente vai exibir um vídeo também. Esses banners ficaram no campus de Juiz de Fora. Você percebe que eu não estou bem? Eu preciso entender. Eu queria dividir a minha experiência com você. Eu preciso da sua experiência. Alguns minutos de aula por uma conversa pode ser o caminho. Você pode ser o caminho que eu não estou vendo. Eu preciso ser entendida. Nós ainda podemos caminhar juntos. A vida na universidade pode ser mais feliz se você me der uma chance. Se você se der essa chance. Eu preciso entender. Todos nós precisamos de ajuda. Não tenha receio de pedir ajuda. Conheça o que a universidade pode fazer por você. Essa campanha foi recente, agora em setembro, e nós já estamos preparando outra campanha agora para a consciência negra. E, conforme eu falei no início, né, a universidade está cumprindo um papel, que é o papel dela, de buscar a igualdade de direitos, a democratização da nossa sociedade, né, o ensino de qualidade, a extensão de qualidade, a pesquisa de qualidade, gratuitas e públicas, e nós continuaremos trabalhando incansavelmente por essa democratização, incansavelmente pelo combate às desigualdades, né, sejam elas quais forem, de raça, de renda, de classe, de identidade de gênero, de orientação afetivo-sexual, e esse é o papel da comunicação também. Se nós quisermos fazer, seja em assessorias de comunicação, ou nas redações, um jornalismo que reflita, né, que represente a nossa sociedade, que, de fato, demonstre o que é a nossa sociedade, a gente tem que olhar para esses marcadores sociais da diferença e a gente tem que, sobretudo, ouvir as pessoas que não têm os privilégios que, às vezes, nós temos, né? Colocar os nossos próprios privilégios em questão, ouvir os movimentos sociais, ouvir as pessoas, porque não adianta nós termos a técnica, né? Não adianta eu tecnicamente ou ter a formação em jornalismo se eu não vivencio uma questão. Por exemplo, quando a gente vai fazer a campanha da consciência negra, eu preciso ouvir os movimentos sociais, os militantes negros e compreendê-los, para que o material, de fato, comunique especialmente com essas pessoas, né? Então, nós trabalharemos incansavelmente para o combate a essas desigualdades, né, e para a universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Trabalharemos incansavelmente para que o artigo 3º da Constituição, que diz sobre a proibição das discriminações, para que ele seja respeitado em nossa sociedade. Bem, muito obrigada a todos. Agora eu passo a palavra para o meu colega Gabriel. Eu vou só fechar o que a Aline falou. Quando o Márcio propôs para que a gente pudesse falar, e eu fui conversar com a Aline, a gente pensou em comunicação e inclusão, eu fiquei pensando no conceito de incluir dentro da comunicação. E eu achei no artigo 53 da Lei Brasileira de Inclusão, quando ela trata sobre a questão da acessibilidade informacional e comunicacional, ela trata como um direito, né, e onde essa pessoa ela tem esse direito de exercer cidadania, direito de ter acesso à informação. E eu fiquei pensando, como universidade, nós somos a pioneira nesse trabalho que a gente faz hoje, né? Não tem universidade no Brasil que faz o que a gente faz hoje, no sentido de tornar acessível os vídeos produzidos institucionalmente. Esse já é um grande passo. Eu achei um trabalho feito em João Pessoa por uma associação de pessoas com deficiência,
onde eles trabalham com a perspectiva de inclusão e de acessibilidade. Inclusão no sentido de trazer pautas para essa comunidade sobre as questões com deficiência e trazer a acessibilidade baseado naquele artigo 67 da Lei Brasileira de Inclusão que eu disse anteriormente. E eu fiquei fazendo alguns questionamentos. Que tipo de pauta que eu vou construir? Como que a comunicação enxerga a pessoa com deficiência? Aí eu vou puxar para o lado da pessoa com deficiência agora. Eu prestei serviço algumas vezes, uma vez foi até em nome da universidade, para uma empresa de telecomunicação, não sei se eu posso dizer assim, do nosso município, uma reportagem sobre alguma coisa relacionada à surdez. Aí, durante o jornal, na reportagem sobre surdez, tinha um intérprete de Libras. Então, assim, quer dizer que somente pautas relacionadas às questões com a pessoa com deficiência que eu vou ter acessibilidade? Então, quer dizer que eu cerceio o surdo, por exemplo, durante todo o jornal de ter acesso àquela informação. Quando eu trato alguma coisa relacionada à língua de sinais, eu coloco intérprete. Recentemente, tivemos uma matéria num dos canais de televisão falando sobre um time de futebol da Associação de Surdos que foi disputar um campeonato sul-americano de futsal. Nem nesse tinha intérprete. Então, assim, eu percebo nesse sentido, né, como que a falta de informação para essa pessoa, principalmente nos meios como a TV, que são meios de comunicação em massa, ele cerceia essas pessoas de informação à saúde, informação ao trabalho, informação à formação. Então, a gente tem um longo caminho ainda nesse sentido, de trazer a essa acessibilidade para esse público. Hoje a gente tem, por exemplo, alguns teatros, alguns shows com acessibilidade em língua de sinais. Então, assim, eu fico pensando nisso, o que é tornar acessível? Ou como tornar acessível? Por que as grandes empresas, esses grandes conglomerados aí de comunicação não trazem essas questões para a sua programação diária? Porque somente na classificação livre, ou então no período eleitoral, que eu tenho intérprete de língua de sinais. Né? Então, assim, aprovado um decreto, há pouco tempo atrás, terminando a questão da adaptação de prova física para a pessoa com deficiência. Então, quer dizer que a deficiência agora, ela vai continuar sendo invisibilizada, assim como a matéria que a Aline apresentou das crianças na escola. Eu fiz uma busca hoje antes de vir para cá, e a matéria é de 2016, de lá para cá, a gente não tem outra matéria falando a respeito das crianças com deficiência. Então, assim, essas crianças que passam por esses problemas dentro da escola básica, vão chegar na universidade ou não? Então, assim, eu acho que a gente tem um caminho muito grande, muito longo a seguir ainda, né? E trazer esse debate para as nossas pautas, para as nossas rodas de conversa, para os nossos trabalhos, eu acho que é muito importante. Está passando a hora da gente poder fazer isso. Né? E eu acho que é isso. Bom, nós, então, vamos abrir agora o espaço para as perguntas, e pontuando apenas, para finalizar, que o olhar da sociedade brasileira, né, desde da formação do povo brasileiro, a gente já verificava, né, uma sociedade patriarcal, hierarquizada, machista, a condição do negro como escravo durante um período que parecia interminável também. Então, são heranças difíceis de serem arrancadas do povo brasileiro. E essa herança que existe na nossa sociedade, ela costuma só incomodar quando ela está dentro da nossa casa. Porque enquanto ela está na casa do vizinho, é muito fácil a gente jogar pedra. Né? Mas na hora que está dentro da casa da gente, aí muda. Né? Na hora que você tem dentro da sua casa, ou um filho seu, ou uma filha de um irmão seu, com síndrome de Down, aí você começa a querer saber o que é síndrome de Down,
Como é que eu posso conviver com ela? Como é que eu posso reagir? Aí você entra para grupos de apoio, né? E aí começa a mudar a sua vida, porque aí você entende. Você só consegue conceber e entender o que é o preconceito em relação a uma pessoa negra quando você observa o comportamento deplorável de um vigilante dentro de uma loja de conveniências, dentro de um shopping, em que entram 10 pessoas e o negro é acompanhado com o olhar ou com a proximidade. Só conhece isso o negro que já foi para o paredão na blitz da polícia, em que tem 4 playboyzinhos passando e o negro, e quem vai para a parede é o negro. Só quem já teve uma mulher assediada, violentada na família é que vai chamar a atenção. Só quem já teve um caso de suicídio perto de si, com um amigo, com alguém, é que vai ter a dimensão do que é isso. Agora, nós, da imprensa, temos que chamar a atenção disso. Nós temos que dizer insistentemente isso. Se você não tem esse problema, respeite quem tem. Respeite a diferença. Respeite aqueles que pensam que são diferentes e que agem diferente da sua forma. E esse desafio não é fácil. Essa campanha do suicídio que nós fizemos foi uma das campanhas mais difíceis que a gente já fez. Porque, primeiro, no nosso código de ética da comunicação, a gente é recomendado a não falar em suicídio. Sempre foi orientado nisso. E o argumento é plausível. É de que isso pode estimular outras pessoas que estejam numa situação de conflito, de dificuldade, delas tomarem coragem para isso. Só que chegou-se a uma conclusão que nós estamos vivendo uma epidemia. Se algum de vocês, telespectadores, e algum de vocês aqui na plateia, ainda não tomaram ciência disso, nós temos muita gente cometendo suicídio na nossa cidade. Não são poucos. E não tem escolha. Não é o deprimido, não é o branco, não é o rico, não é o pobre, é criança, é velho, é todo mundo. Nós estamos vivendo um problema sério que os médicos estão alertando, os psicólogos, os psiquiatras. Então, como é que você vai falar desse tema numa universidade onde o suicídio também existe? Como é que você vai falar para jovens que muitas vezes carregam na sua estrutura familiar o preconceito de um pai e de uma mãe que não consegue relacionar-se com ele? Ou de uma família que que os pais se separaram, que tem um conflito familiar. Como é que você convive com isso, sabendo que você tem, muitas vezes, diante de você, pessoas que estão vivendo dificuldade? Então, o desafio de quem faz a comunicação institucional da universidade tem sido esse que a Aline salientou, que o Gabriel salientou. É dizer para as pessoas que elas precisam de estar atentas para quem está do lado dela. Isso é fundamental, isso é transformador da nossa sociedade. Isso não é brincadeira, isso não é retórica, isso a gente vivencia todo dia. Se as pessoas deixarem de olhar para si próprias e começarem a olhar um pouco mais para quem está ao redor, vai começar a perceber que a infelicidade do outro pode, nesse momento, não estar te fazendo mal, mas daqui a pouco ela pode bater na tua porta. Eu conheço uma família, vou citar uma, em que o casal não conseguiu ter filhos, o marido era homofóbico e racista. Ele adotou 2 filhas.
uma delas casou-se com um negão, deu a ele um filho negão, e ele passou a adorar o filho dele, e aonde foi parar o preconceito dele? A segunda filha, lésbica, e ele comprou um apartamento recentemente para ela conviver com a companheira dela, e teve que engolir. Esse tipo de coisa só chega quando a pessoa sente. Até então, para ele, ser preconceituoso, ser racista, era algo que não afetava. Mas aí foi na carne que ele sentiu. E aí, amigos, quando a gente verifica a sociedade brasileira necessitando cada vez mais de informação para que ela possa romper essas barreiras todas do preconceito, da indiferença pela diferença, a gente tem que pensar que a gente está na hora de ter uma atuação diferente na comunicação. Pergunta do Carlos Augusto, do Direita Minas JF. Além das pautas voltadas para as minorias, quais são as pautas da UFJF para a proteção da família tradicional, contra a erotização de crianças e combate ao preconceito ideológico? Quem responde? Eu só queria saber, Carlos. Boa noite, Carlos. Eu fico pensando, a Aline pode responder isso até melhor do que eu. Eu fico pensando no conceito de família tradicional. Eu trabalhei 12 anos em escola pública como professor. Hora de Libras, hora de Geografia, hora eu trabalhava como intérprete. Em bairros muito pobres, periféricos. E ali, eu via famílias que era a avó que cuidava. Muitas vezes o pai e a mãe estavam presos, o irmão mais velho. Às vezes tinha tia, às vezes quem cuidava era o vizinho. Então, assim, várias configurações de família. A mãe estava presa, o pai era traficante, o pai foi morto, a mãe foi morta, o tio não está ali, quem cuida da avó, a ponto de ter famílias onde quem cuidava era o vizinho, porque morreu todo mundo, foi preso todo mundo. Famílias onde a mãe fazia programa para poder sustentar dentro do mesmo cômodo onde a criança dormia. E, assim, eu fico questionando, muitas vezes, esse conceito de família tradicional. Eu vim de uma família tradicional, podemos dizer assim, sobrenome, onde minha madrinha era lésbica, a irmã do meu pai, era dona do antigo Marrakech, onde era o Musique. E, por coincidência, eu cresci ali dentro. Meu pai virou psicólogo, casou com a minha mãe, tiveram eu e meu irmão. Minha madrinha teve as companheiras delas, cada uma mais maravilhosa do que a outra. Eu cresci, minha mãe separou do meu pai, teve um companheiro, super amigo do meu pai. Meu pai, minha mãe e o companheiro sempre conviveram bem. Meu irmão também cresceu, casamos, temos filhos, somos héteros, e a minha família ela só me fez engrandecer nesse sentido. Então, assim, eu fico pensando que conceito é esse de família tradicional? E o que a UFJF faz para proteger essa família, E, assim, eu acho que eu não consigo perceber também outra coisa, erotização das crianças e combate ao preconceito ideológico. Que tipo de ideologia, que tipo de erotização, por exemplo? Minha menina tem 5 anos, estuda num colégio e ela teve aula de educação sexual. Para mim, isso não é erotização, não. Está orientando ela. Está mostrando para ela questões do corpo humano, questões de saúde, questões de proteção. Então, assim, essas relações assim, de família tradicional, eu confesso que me incomoda. Eu me lembro muito da família da Quali. É Quali que fala? Mamãe, papai, filhinho, filhinha. Eu acho que hoje as configurações de família que a gente tem, elas não nos permitem pensar mais nessa tradicionalidade, que para mim é uma pseudo-tradicionalidade, ou uma tradicionalidade saudosista. Não sei, eu só pensei aqui.
Eu gostaria de comentar essa pergunta também, vou falar rapidamente, porque a gente tem outras questões, né, e tem a limitação do tempo. Como eu falei anteriormente, as ações afirmativas são políticas públicas que visam ao combate às desigualdades, né, e a comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora está comprometida com o combate a essas desigualdades, né, com acesso e a permanência desses grupos na instituição. Por isso, fazemos campanhas sobre esses grupos. Nós gostaríamos de não precisar, nós gostaríamos que existisse igualdade de direitos. Eu gostaria de não precisar fazer nenhuma dessas campanhas, eu gostaria de viver num país, e vou lutar sempre, trabalhar por isso, num país onde LGBTs e heterossexuais e cisgêneros têm os mesmos direitos, onde a comunidade negra tem os mesmos direitos que a comunidade branca, onde mulheres não sejam estupradas a cada 11 minutos. E a gente não vai resolver isso com violência, a gente vai resolver isso com informação. Então, as campanhas visam a informação. Eu acho que vale destacar que até 1950, nós mulheres, no mundo ocidental, eu me refiro ao mundo ocidental, nós éramos apenas propriedade, primeiro dos pais e depois dos maridos. Mesmo que os nossos maridos fossem os mais violentos, a gente não tinha o direito de se separar, juridicamente, que eu estou dizendo. Então, quando se fala em família tradicional, eu gostaria de saber que família tradicional, porque essa família lá de 1950, ela é uma família extremamente desigual, né? É uma família onde a mulher não tem voz, por exemplo, né? Então, eu não consigo entender também educação sexual como erotização. Infelizmente, os dados mostram que muitas das violências sofridas por crianças e adolescentes, especialmente meninas, acontecem dentro de casa, né? Então, é papel da escola orientar, é papel do professor que tem formação para isso orientar. O nosso corpo não é um espaço para ser condenado. A gente não precisa ter vergonha de ter um corpo, né? A gente precisa de informação, né? A gente precisa de respeito. E eu espero realmente que chegue o dia no qual a gente não precise fazer essas campanhas, né? Que todos sejamos iguais em direitos. Além dessas campanhas, nós temos os canais de comunicação, em nossos canais de comunicação, todas as nossas atividades de pesquisa, de extensão, né? Então, que são inúmeras, né? A universidade hoje tem cerca de 20 mil estudantes e formou muitos dos profissionais que vivem aqui em Juiz de Fora, em todo o Brasil, em várias partes do mundo. Só completar, Carlos, para te dar um exemplo. Tá, só um minutinho. Só para te dar um exemplo, você perguntou de ações, né? A gente teve, vou te relatar 3 projetos de extensão que a gente desenvolveu, que eu acompanhei de perto. Um foi no bairro Nova Era, em que a gente fez junto a uma ONG, um curso de cuidador de idosos. Foi um sucesso, porque a gente pensou que muita gente já cuida de idosos, mas sem uma qualificação. Então, a gente procurou tentar dar essa qualificação. E aí a gente foi para o bairro Furtado de Menezes, para uma escola municipal, aliás, uma escola estadual, que estava querendo alguns projetos para desenvolver lá. E aí eu, empolgado com o sucesso lá do projeto Nova Era, falei assim, a gente tem um projeto de cuidador de idosos. E aí as professoras falaram, professor, a gente precisa de um curso de babá. Eu falei, mas de babá por quê? Ela falou, porque aqui, no nosso bairro, nós não temos quase idosos. Nós temos crianças que cuidam de outras crianças, porque os pais estão presos ou mortos, as mães têm que sair para trabalhar e deixam, como não tem remuneração para pagar uma babá, deixam os filhos mais velhos para tomar conta. Então, a gente precisa de um curso que ajude as crianças a cuidar dos próprios irmãos. E, no centro socioeducativo, a gente levou um curso de primeiros socorros, a pedido da época da direção, isso tem uns 4 anos atrás, da direção do centro socioeducativo, porque acontecia daqueles rapazes que estão lá acautelados,
passarem mal à noite, terem algum problema, e às vezes não terem ninguém para socorrer, até porque as pessoas profissionais que trabalham lá no monitoramento deles não têm essa formação. E as enfermeiras que foram dar o curso de primeiros socorros foram desenvolver uma ação em que elas iam ensinar os meninos, entre outras coisas, massagem para problema cardíaco, falta de ar, tinha casos de asma, uma série de coisas assim. E também de prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis. Quando elas falaram que elas iam levar preservativos, a direção proibiu, porque a ordem da Secretaria de Estado de Belo Horizonte era de que isso poderia estimular a prática sexual deles, dentro do centro socioeducativo. E aí, você vê, é preferível que eles adoeçam, peguem uma doença, do que aprendam a se prevenir. Então, é muito difícil você ter um padrão de ação. Mas a gente tem procurado, principalmente através de projetos de extensão, das mais diversas áreas que você pode imaginar. Tem um projeto que a Faculdade de Engenharia desenvolve, que é um projeto voltado para moradores de periferia que fazem puxadinho, tentam adequar a sua moradia e nem sempre com a segurança. Então, a Faculdade de Engenharia oferece a esses moradores, a essas famílias, instrução sobre como construir esse puxadinho de uma forma que ele não vá cair, causar nenhum dano. Envolve a Faculdade de Direito para a legalização desse terreno. Então, são ações que são desenvolvidas e que acabam afetando essa família. Obrigado pela sua colocação. A pergunta agora é do Igor. Qual o acompanhamento
ou suporte que a UFJF está dando à Associação dos Surdos de JF. Quantos alunos surdos temos na UFJF e quantos tem na rede pública? Quantos cidadãos existem em Juiz de Fora com surdez? Bom, o que a UFJF está fazendo hoje é que todos os alunos surdos da... Quem que é? O Igor. Igor. Todos hoje têm intérprete de língua de sinais. Além dos 134 vídeos que nós fizemos durante esse ano, foram 96 eventos interpretados, em um ano de trabalho. 96 eventos interpretados. E isso estou falando eu e os outros 3 intérpretes que trabalham na reitoria. Então, hoje a UFJF tem os alunos surdos estão cobertos. Eles têm intérpretes em sala de aula e têm intérpretes no evento. Em relação à parceria com a Associação de Surdos, aí quem pode te dizer é um professor surdo da Faculdade de Educação, que é ex-presidente, ele deve ter acesso a essas questões. No ano de 2016 foi o último ano que eu trabalhei na rede municipal. Nós tínhamos aproximadamente 60 alunos matriculados na rede municipal. E em Juiz de Fora, em torno de 5.000, mais ou menos. Aí você tem a questão do conceito de surdez e de deficiência auditiva. Tá? Isso é o surdez numa vertente socioantropológica e a surdez e a deficiência auditiva numa questão clínica. Então, assim, vai depender muito do que eu vou trabalhar. Hoje, o IBGE começa a dividir essas duas questões, esses dois conceitos. Mas, no município ainda, com deficiência auditiva, né, que era a última contagem, era 15.000. 15.000. A pergunta da Érica Vicentim, aluna do Jornal da Facom, da UFJF. Como tem sido o retorno dos alunos e servidores da UFJF em resposta às campanhas mais inclusivas e acessíveis? Através de qual canal estão sendo dados esses retornos a vocês? O retorno tem sido bastante positivo, né? Nas redes sociais a gente pode aferir os acessos e no contato com esses coletivos, com integrantes desses grupos, nós temos o feedback também. Então, assim, de modo geral, isso tem sido bastante positivo, né? A comunidade a comunidade acadêmica entende a necessidade desse trabalho para a democratização do espaço universitário e para incentivo desse processo também na comunidade externa ao campus. Ok, nós não temos mais perguntas. Vou pedir mais uma vez ao vereador Castelar, autor do projeto que instituiu essa Semana de Comunicação, para entregar os certificados à jornalista Aline Avelar e ao nosso intérprete Gabriel Martins, para que eles possam também receber o nosso agradecimento pela participação, agradecer aos telespectadores da TV Câmara, agradecer a vocês que estiveram aqui conosco no plenário, por mais um dia de trabalho nessa Semana de Comunicação promovida pela Câmara Municipal de Juiz de Fora.